Depois de entendido então o porquê que a gente deve investir no exterior e de ter aberto ali a nossa conta na XTB de forma totalmente gratuita, agora a gente vai entender o que é que eu invisto lá fora, Bruno, o que é que eu compro, o que é que eu posso comprar lá fora. Muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, pessoal, nós também temos o mercado lá fora, só que de forma muitíssimo maior, tá bom? E muitíssimo maior, né? Então nós temos inúmeras possibilidades e dentre essas possibilidades a gente pode dividir esses investimentos em classes de ativos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de 3 classes de ativos e nas próximas aulas a gente entra um pouco mais a fundo neles para saber como que eles são, como que eles funcionam e como que eu analiso cada um deles para que enfim a gente consiga montar uma carteira nossa ali com pouco dinheiro, 400, 500, 600 reais, investindo um pouquinho em cada um deles, tá bom? Então hoje nós vamos falar de 3 tipos de ativos diferentes, que são os principais quando a gente fala de investir lá fora. Nós temos as stocks, nós temos os ETFs e nós temos os REITs. As stocks lá fora, pessoal, elas estão para como as nossas ações aqui no Brasil. Então, tal como nós temos as ações da Petrobras aqui no Brasil, por exemplo, as ações do Itaú, lá fora nós temos as stocks da Apple, as stocks da Microsoft, as stocks da Tesla, da Disney. Então as stocks vão ser essas empresas listadas na bolsa de valores, tá? É uma forma da gente estar investindo ali diretamente nessas empresas, podendo começar com uma quantia mínima, mas também chegando num valor ali bem bacana, tá? Podendo comprar praticamente qualquer valor que você queira. Depois das stocks, nós temos os ETFs. Os ETFs são os Exchange Traded Funds, tá bom? Para ficar mais fácil, eles são fundos de investimento negociados em bolsa. Os ETFs são como uma caixa de bombons. Então, ao invés de você ir lá e ficar selecionando um bombonzinho aqui que é a Apple, o outro bombonzinho aqui que é a Microsoft, um outro bombonzinho aqui que é a Disney, ao invés de você ter que analisar e escolher cada um deles, você pode ir lá e comprar um ETF, por exemplo, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ali você vai estar investindo diretamente nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos sem ter que ficar comprando uma por uma ali dentro, tá bom? Então já falamos das stocks, que é comprando diretamente as ações, falamos dos ETFs, que é quando a gente compra um bolo, uma cesta de ações ali dentro. E por último, mas não menos importante, o que é muito parecido com os nossos fundos imobiliários aqui do Brasil, na verdade os nossos fundos imobiliários aqui do Brasil são inspirados nesse mercado, são os REITs, tá bom? Que são os fundos imobiliários não só americanos, mas os de fora que a gente tem ali no Brasil, tá bom? Da mesma forma que aqui, quando a gente compra um fundo imobiliário, a gente está investindo em diversas propriedades, está recebendo o aluguel desses fundos, parte do lucro desses fundos num formato de dividendos, lá fora a gente vai estar investindo nos REITs. Investindo em um REIT só, a gente está adquirindo inúmeras propriedades, muito mais do que quando a gente fala de um fundo imobiliário aqui do Brasil, e também com um grande diferencial de que quando a gente está investindo num fundo imobiliário, a gente está recebendo em reais, e quando a gente está investindo num REIT, nosso dinheiro lá fora está em dólar, então nosso recebimento lá fora, ele também passa a ser em dólar, tá? Então essas classes são 3 classes muito bacanas de ativos, e se você ainda não entendeu exatamente como funciona cada uma, não se preocupa, que agora nas próximas aulas a gente vai ter uma aula específica para stock, uma aula específica para ETFs e uma aula específica para REITs, para entender como eles funcionam, como eles são, como que a gente analisa eles e depois como é que a gente faz a compra deles na prática, porque aqui, igual eu falei lá no começo, teoria e prática para que você saia desse nosso mini treinamento Passaporte Global já sabendo investir lá fora, não apenas sabendo investir lá fora, mas já investindo lá fora e passando a ter parte dos seus recebimentos em dólar. Combinado? A gente se encontra então na próxima aula.